E se tudo o que você acreditava sobre sua vida fosse uma mentira? E se a pessoa em quem você mais confiava estivesse secretamente te destruindo por dentro? A história de hoje o levará a uma montanha-russa emocional pelas brilhantes torres de São Paulo, onde o amor floresce nos lugares mais inesperados e a verdade se torna a arma definitiva. Antes de mergulharmos nesta jornada incrível, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão curtir, porque esta história vai explodir sua mente. O sol da manhã projetava longas sombras sobre a mesa de mogno polido, enquanto os dedos de Marcos Rocha tremiam quase imperceptivelmente em torno de sua caneta Montblanc. Os relatórios trimestrais espalhados à sua frente ficaram embaçados por um momento, e ele piscou forte, querendo que sua visão se concentrasse. A tontura estava piorando. Marcos, você está ouvindo? A voz de sua céfuma, Janete, parecia vir de debaixo d'água. Claro. Marcos se endireitou em sua cadeira de couro, que custara mais do que a maioria dos carros das pessoas, e olhou para a vasta extensão da cidade de São Paulo. Do 42º andar da sede de seu Império Rocha, a metrópole parecia um mundo em miniatura que ele poderia controlar com um estalar de dedos, se ao menos seu próprio corpo fosse tão obediente. A sala de reuniões ficou em silêncio, enquanto Marcos agarrava a borda da mesa. A sala girava como um carrossel, e por um momento aterrorizante, ele pensou que poderia desmaiar na frente de toda a sua equipe executiva. As palavras de Patrícia Rocha, de seu último jantar em família, ecoaram em sua mente. Você parece péssimo, Marcos. Quando foi a última vez que você foi a um médico? 2 horas depois, Marcos estava sentado no escritório estéril do Kikis Theodor Martins, no Hospital Albert Einstein, com as mãos entrelaçadas tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. O rosto do médico estava sério, enquanto ele revisava os resultados dos exames. Senhor Rocha, receio ter notícias difíceis. O Dr. Martins tirou os óculos e encontrou os olhos de Marcos diretamente. As varreduras revelam uma rara condição neurológica degenerativa. É agressiva e não há cura. As palavras atingiram Marcos como um golpe físico. O que você está dizendo? Com base na progressão que estamos vendo, você tem aproximadamente 3 anos, talvez menos. O mundo de Marcos se inclinou em seu eixo. 3 anos. Aos 35, ele havia construído um império que abrangia 3 estados, possuía propriedades no valor de bilhões e comandava o respeito de líderes mundiais. Nada disso importava agora. A ironia não passou despercebida para ele. Ele podia comprar qualquer coisa, exceto a única coisa de que precisava desesperadamente: tempo. Preciso perguntar-lhe algo importante, continuou o Dr. Martins. Você tem filhos? Uma esposa? Esta condição pode ser hereditária e você deve considerar... Não. A palavra saiu mais abrupta do que o pretendido. Marcos havia evitado deliberadamente relacionamentos sérios, convencido de que o amor era um luxo que ele não podia pagar enquanto construía seu império. Agora, encarando a mortalidade, o vazio de sua cobertura parecia sufocante. Naquela noite, Marcos estava em seu terraço com vista para o horizonte de São Paulo, um copo de uísque de 25 anos aquecendo em sua palma. O diagnóstico havia cristalizado algo que ele vinha evitando: a necessidade desesperada de um legado, de alguém para continuar seu nome e império. Mas como ele poderia pedir a alguém para amar um homem moribundo? A solução, quando lhe ocorreu, foi tipicamente de Marcos Rocha. Prática, estratégica e totalmente implacável. Ele encontraria alguém que precisasse do que ele podia oferecer, faria um acordo de negócios que beneficiaria ambos. Não seria amor. Ele não podia pagar esse luxo, mas lhe daria o herdeiro que precisava e proporcionaria segurança para alguém que merecesse. Mal sabia Marcos que o destino estava prestes a lhe dar uma mão que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre a vida, o amor e a própria fundação de sua existência. O salão cristal do Grande Hotel São Paulo cintilava como uma caixa de joias, cheia da elite paulistana, participando do gala anual de caridade do Hospital da Criança. Marcos ajeitou seu smoking preto Armani e inspecionou a multidão com a eficiência desinteressada de alguém acostumado a comandar salas cheias de pessoas poderosas. No entanto, esta noite,
Sua mente vagava para sua recente decisão de encontrar uma mulher adequada para sua proposta não convencional. Sofia Bernardes equilibrava a bandeja de prata de taças de vinho com precisão prática, abrindo caminho através de grupos de convidados cujas joias únicas custavam mais do que sua renda anual. O uniforme preto e branco parecia estranho depois de suas habituais calças jeans e camiseta na lanchonete da Dona Rosa, mas a empresa de catering pagava o dobro de sua taxa normal. Emília precisava de novos livros didáticos e a conta de luz estava atrasada novamente. Cuidado com essas taças, querida, sussurrou Massa Maria, a chefe de serviço. Um erro nesta multidão pode nos custar nossos empregos. Sofia assentiu, ajustando o aperto na bandeja. Ela estava servindo bebidas por 3 horas seguidas, seus pés doendo nos sapatos emprestados que eram meio número menores. Ao se aproximar de um grupo de homens perto das janelas do chão ao teto, ela captou fragmentos de sua conversa sobre fusões e aquisições que envolviam mais dinheiro do que ela poderia conceber. Marcos anotou primeiro, algo na maneira como ela se movia com determinação silenciosa, seus ombros postados com o tipo de força que vinha de uma luta real, não do drama fabricado de seu círculo social. Ela era bonita de uma forma discreta, que se destacava entre as socialites cirurgicamente aprimoradas que o cercavam. A expansão em Minas Gerais deve ser finalizada até o 3º trimestre, ele estava dizendo ao seu parceiro de negócios, quando Sofia se aproximou com bebidas frescas. Ela estendeu a bandeja para o grupo, sua concentração absoluta. Mas, ao se esticar para servir o homem mais distante, seu cotovelo atingiu a borda de uma escultura de gelo decorativa. A colisão a fez tropeçar para a frente, e todo o conteúdo de sua bandeja, 6 taças de vinho tinto premium, jorrou sobre a camisa branca imaculada de Marcos. O salão parecia congelar. Conversas pararam no meio da frase, enquanto todos os olhos se voltavam para o CEO bilionário, que estava com vinho tinto escorrendo de seu peito, manchando sua camisa como sangue derramado. O rosto de Sofia perdeu a cor. Oh, meu Deus, sinto muito mesmo. Ela pegou guardanapos de coquetel de uma mesa próxima, suas mãos tremendo enquanto ela limpava freneticamente sua camisa. Por favor, deixe-me consertar isso. Posso pagar pela limpeza, ou pela substituição, ou... Pare! A voz de Marcos era quieta, mas imponente. As mãos de Sofia pararam, e ela olhou para seus olhos pela primeira vez. Eles eram da cor de nuvens de tempestade, intensos e indecifráveis. Senhor, eu cuido disso. Maria apareceu ao lado de Sofia, seu rosto pálido de pânico. Sofia, afaste-se. Senhor Rocha, lamentamos profundamente este incidente. A garota será demitida imediatamente e cobriremos todos os custos. Não. O olhar de Marcos nunca deixou o rosto de Sofia. Havia algo em seus olhos, honestidade, remorso genuíno, mas também um orgulho feroz que se recusava a ser completamente quebrado, mesmo neste momento humilhante. Foi um acidente. Sofia se endireitou lentamente, ainda segurando os guardanapos encharcados de vinho. Eu assumo total responsabilidade. Vou trabalhar turnos extras para pagar por sua camisa. Eu sei que provavelmente custa mais do que ganho em um mês, mas encontrarei uma maneira... Qual é o seu nome? Marcos a interrompeu. Sofia Bernardes, senhor. Bem, Sofia Bernardes, você certamente tornou esta noite memorável. Um leve sorriso brincou nos cantos de sua boca. Embora eu tenha que dizer, o vinho complementa o esquema de cores da camisa. Ao redor deles, a multidão começou a relaxar, sentindo que a esperada explosão de fúria bilionária não estava vindo. Sofia o encarou com espanto. Ela havia se preparado para a raiva, a humilhação, possivelmente uma ação judicial. Ela não havia se preparado para a bondade. Obrigada por não tornar isso pior do que já é, ela sussurrou. Marcos estudou seu rosto, a leve inclinação de seu nariz, a maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, a gratidão genuína em seus olhos castanhos. Talvez pudéssemos discutir sua compensação com um café em algum momento. Sofia piscou em confusão. Perdão? Considere isso uma segunda chance. Ou devo dizer, uma chance com vinho? Antes que Sofia pudesse responder,
Marcos havia sinalizado para sua assistente e estava caminhando em direção à saída, deixando-a de pé no meio do salão de baile com o coração acelerado e a sensação mais estranha de que sua vida acabara de tomar um rumo inesperado. O que ela não sabia era que Marcos já havia se decidido sobre algo que mudaria a vida de ambos para sempre. 3 dias após o gala de caridade, Marcos estava sentado em seu escritório particular, estudando uma pasta de papel pardo que continha tudo o que havia para saber sobre Sofia Bernardes. O detetive particular que ele havia contratado trabalhou rápido e minuciosamente, talvez minuciosamente demais para o conforto de Marcos. As fotografias mostravam uma jovem cuja vida era um estudo de desespero silencioso, mascarado por determinação feroz. Sofia saindo da lanchonete da Dona Rosa à meia-noite depois de um turno duplo. Sofia andando com Emília, de 15 anos, até a escola porque não podiam pagar um carro. Sofia na Biblioteca Pública de São Paulo, ajudando Emília com o dever de casa, porque seu apartamento de um quarto na Zona Leste era muito barulhento para estudar. Órfã aos 16 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro, Marcos leu em voz alta para si mesmo. Tornou-se guardiã legal de sua irmã mais nova, em vez de deixá-la entrar no sistema de adoção. Trabalha 60 horas por semana em 2 empregos, sem antecedentes criminais, sem dívidas, exceto pelo contrato de aluguel do apartamento e despesas básicas. Ele colocou a pasta para baixo e esfregou as têmporas. A tontura havia retornado nesta manhã, um lembrete claro de seu tempo que estava acabando. Sofia Bernardes representava tudo o que ele nunca havia se permitido querer: emoção genuína, amor altruísta, uma vida construída sobre algo mais substancial do que lucros trimestrais. Ela também era, de acordo com seus cálculos, perfeita para sua proposta. O telefone de Marcos tocou. Sr. Rocha, sua mãe está aqui para vê-lo. Patrícia Rocha. Entrou no escritório como uma força da natureza. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado, seu terno de grife impecável, apesar da hora tardia. Aos 62 anos, ela permaneceu formidável, em cada centímetro a matriarca da sociedade que ajudara a construir o Império Rocha. Marcos, você está péssimo. Ela se sentou na cadeira de couro do outro lado de sua mesa, com elegância prática. Tiago Mas mencionou que você saiu da reunião do conselho mais cedo ontem. Marcos fechou a pasta de investigação casualmente. Eu tinha um compromisso. Com quem? Por favor, me diga que você finalmente está vendo alguém adequado. A menina, Assunção, seria perfeita. Dinheiro antigo, boa criação. E o pai dela é dono de metade dos imóveis de Santa Catarina. Mãe, eu tenho 35 anos. Acho que posso escolher meus próprios companheiros. A risada de Patrícia foi aguda. Seu histórico sugere o contrário. Aquela atriz do Rio de Janeiro? Aquela modelo europeia cujo nome eu não conseguia pronunciar? Realmente, Marcos, você precisa de alguém que entenda o nosso mundo. Marcos se levantou e caminhou até a janela, com vista para a Marginal Pinheiros. O sol estava se pondo, pintando a água de ouro e carmesim. E se eu lhe dissesse que encontrei alguém? Graças a Deus. Quem é ela? Eu conheço a família? O nome dela é Sofia Bernardes. Que não? Você não conhece a família dela porque ela não tem uma. O silêncio se estendeu até que Marcos pudesse sentir a desaprovação de sua mãe irradiando por toda a sala. Quando ele se virou, o rosto de Patrícia havia endurecido na expressão que ela reservava para aquisições hostis e membros do conselho incompetentes. Marcos Augusto Rocha, por favor, me diga que você não está seriamente considerando alguma ninguém sabe-se lá de onde. Estou considerando casar com ela. As palavras pairaram no ar como um desafio lançado. O rosto de Patrícia passou por vários tons de choque antes de se fixar em fúria gelada. Absolutamente não. Eu não vou permitir isso. Você não vai permitir. A voz de Marcos carregava o mesmo aço que havia construído seu império. Mãe, eu aprecio sua preocupação, mas minha vida pessoal é exatamente isso, pessoal. Sua vida pessoal afeta toda a família, o negócio, nossa reputação. Patrícia se levantou, suas mãos segurando sua bolsa como uma arma. Não vou assistir você jogar fora tudo o que seu pai e eu construímos por alguma garota comum que está obviamente te usando. Você nem a conheceu. Não preciso. Eu conheço o tipo dela. Bonita, desesperada e inteligente o suficiente para reconhecer um bilhete de refeição quando o vê.
A voz de Patrícia baixou para um sussurro perigoso. Marcos, você está vulnerável agora. Seja qual for a crise pessoal que você está passando, não tome decisões que destruirão nosso legado. Marcos sentiu uma raiva fria se instalar em seu peito. A única coisa que destruirá nosso legado é se ele morrer comigo. O que você quer dizer? Por um momento, Marcos considerou contar a ela sobre o diagnóstico, mas olhando para a expressão calculista de sua mãe, ele percebeu que ela usaria sua condição para manipular a situação, provavelmente tentaria controlar sua escolha de noiva para garantir a linhagem certa. Ele precisava lidar com isso do seu jeito. Eu quero dizer que quero um herdeiro, mãe. E eu quero que Sofia Bernardes me dê um. O rosto de Patrícia ficou branco. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério sobre algo em minha vida. Depois que sua mãe saiu em um turbilhão de ameaças e ultimatos, Marcos voltou para a pasta de Sofia. Amanhã, ele faria sua proposta. Esta noite, ele planejaria exatamente como convencer uma mulher que tinha todos os motivos para desconfiar de homens ricos, de que casar com ele era a melhor decisão que ela poderia tomar para si mesma e para sua irmã. Ele não tinha ideia de que convencer Sofia seria a parte fácil, ou que o verdadeiro desafio viria de muito mais perto de casa. O turno de Sofia na lanchonete da Dona Rosa terminava às 10 da noite, mas ela ficou até às 11 ajudando Dolores Kioa, a gerente noturna, a se preparar para a correria da manhã. Cada hora extra significava mais R$ 12, e Emília precisava de novas botas de inverno antes que o frio paulistano se instalasse. Ela estava destrancando a porta de seu apartamento quando notou o Mercedes preto estacionado do outro lado da rua, completamente fora de lugar em seu bairro da classe trabalhadora, onde a maioria dos moradores pegava o metrô ou dirigia carros mantidos juntos com oração e fita adesiva. Sofia, é você? Emília chamou da mesa da cozinha, onde estava cercada por dever de casa de álgebra. Sim, sou eu. Sofia pendurou sua jaqueta no gancho perto da porta e inspecionou seu pequeno apartamento com novos olhos. O que alguém como Marcos Rocha pensaria de seus móveis incompatíveis, da mancha de água no teto, do radiador que batia como um fantasma acorrentado? Tem um bilhete para você, Emília disse sem levantar os olhos de seu livro didático. Um cara de terno deixou. Ele foi muito educado, mas também meio intimidante. Tipo, intimidante como um guarda-costas de estrela de cinema. O coração de Sofia disparou quando ela reconheceu o papel de carta creme com a gravação de Hotéis Rocha no topo. A mensagem era breve. Senhorita Bernardes, gostaria de discutir uma oportunidade de negócio que poderia beneficiar a ambos. Você se juntaria a mim para um café amanhã às 14 horas? Enviarei um carro. Atenciosamente, M. Rocha. Em quem era esse cara exatamente? Emília levantou os olhos, afastando o cabelo escuro dos olhos que eram do mesmo castanho de Sofia. Ele disse que trabalhava para Marcos Rocha. Sabe, o cara bilionário dos hotéis? Sofia, por que um bilionário iria querer tomar café com você? Era exatamente o que Sofia estava se perguntando. Ela virou o bilhete em suas mãos, procurando por pistas. A resposta óbvia era que ele pretendia processá-la por arruinar sua camisa. Mas então por que o tom educado? Por que café em vez do escritório de um advogado? Eu não tenho ideia, ela admitiu. Na tarde seguinte, Sofia estava do lado de fora do Four Seasons, São Paulo, usando seu único vestido, que poderia passar por apresentável, uma simples bainha azul marinho que ela havia comprado para entrevistas de emprego. O Mercedes havia chegado precisamente às 13h45, dirigido por um homem que se apresentou como Marcelo, e a tratou com o tipo de cortesia respeitosa que ela não experimentava desde que seus pais morreram. Marcos já estava sentado em uma mesa de canto quando ela chegou, estudando seu telefone com a intensidade focada de alguém acostumado a tomar decisões de milhões de reais entre aperitivos e entradas. Ele havia trocado seu smoking manchado de vinho por um terno cinza carvão, que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Sofia. Senhorita Bernardes. Ele se levantou enquanto ela se aproximava, estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. Senhor Rocha. Seu aperto de mão foi firme, caloroso e durou exatamente o tempo apropriado. Sofia se viu catalogando esses detalhes como se eles pudessem fornecer pistas sobre suas intenções. Por favor, me chame de Marcos. E posso chamá-la de Sofia?
Ela assentiu, se acomodando na cadeira de pelúcia à sua frente. A multidão da tarde era escassa, a maioria pessoas de negócios conduzindo reuniões com lates caros. Sofia pediu café puro, o item mais barato do menu, enquanto Marcos solicitou algo complicado envolvendo expresso e leite vaporizado. Imagino que você esteja se perguntando por que eu a chamei aqui, Marcos começou, uma vez que suas bebidas chegaram. O pensamento me passou pela cabeça. Eu tenho uma proposta para você. É não convencional, mas acredito que poderia resolver problemas para nós dois. Os olhos cinza tempestade de Marcos estudaram seu rosto cuidadosamente. Antes de eu explicar, preciso perguntar sobre sua situação atual. Você tem 24 anos, solteira, criando sua irmã mais nova sozinha. Você trabalha em 2 empregos, mas ainda luta financeiramente. Isso é preciso? A espinha de Sofia se enrijeceu. Você andou me investigando? Sim. Sua franqueza a pegou de surpresa. Eu precisava entender quem você é antes de fazer esta oferta. Que tipo de oferta requer uma verificação de antecedentes? Marcos se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz abaixando para garantir privacidade. Eu quero que você se case comigo. A xícara de café de Sofia bateu no pires. Ao redor deles, as conversas continuaram normalmente, mas ela sentiu como se o mundo tivesse de repente mudado para a câmera lenta. Perdão, o quê? Eu quero que você se torne minha esposa e me dê um filho. Em troca, eu garantirei segurança financeira para você e sua irmã pelo resto de suas vidas. Sofia o encarou, esperando pela piada ou pela câmera escondida. Quando nenhuma das duas se materializou, ela encontrou sua voz. Você está completamente louco? De jeito nenhum. Sou um homem prático com uma necessidade específica, e acredito que você seja a pessoa certa para cumpri-la. Senhor Rocha, Marcos, acho que houve algum tipo de mal-entendido. Eu não... Isso é loucura. Deixe-me explicar os termos. O tom de Marcos permaneceu conversacional, como se ele estivesse discutindo um contrato de negócios padrão. Nós nos casaríamos dentro do mês. Você e Emília se mudariam para minha cobertura imediatamente. Eu cobrirei todas as despesas: moradia, alimentação, roupas, a educação de Emília, incluindo a faculdade. Você receberá uma mesada de R$ 10.000 para despesas pessoais. A mente de Sofia girou. R$ 10.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses de turnos duplos. Assim que você engravidar, terá acesso aos melhores cuidados médicos disponíveis. Depois que o bebê nascer, se você optar por permanecer casada, o arranjo continua indefinidamente. Se você preferir se divorciar, receberá um acordo de R$ 5 milhões, mais suporte contínuo para a criança. Pare. Sofia levantou a mão, seu coração acelerado. Apenas pare. Isso é insano. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Você é inteligente, saudável e, mais importante, você entende sacrifício e responsabilidade. Você tem cuidado de sua irmã desde os 16 anos. Você se trabalha até a exaustão para provê-la. Você é exatamente o tipo de pessoa que poderia entender este arranjo. E o amor? A pergunta escapou antes que Sofia pudesse impedi-la. A expressão de Marcos suavizou quase imperceptivelmente. O amor é um luxo que não posso pagar, e eu suspeito que você também não. Mas respeito, benefício mútuo e responsabilidade compartilhada, essas são coisas sobre as quais podemos construir. Sofia se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Eu preciso pensar sobre isso. Claro, leve todo o tempo que precisar. Marcos enfiou a mão em sua jaqueta e tirou um cartão de visita. Meu número particular está no verso. Ligue-me quando tiver decidido. Por que eu? Sofia perguntou de repente. Por que não alguém do seu mundo? Alguém que entenda como isso funciona? Marcos ficou quieto por um longo momento, estudando seu rosto. Porque todos no meu mundo me quereriam pelo meu dinheiro. Mas você é a primeira pessoa que conheci que pode me querer apesar dele. Sofia agarrou o cartão de visita enquanto caminhava em direção à porta, sua mente girando com possibilidades e impossibilidades. Atrás dela, Marcos a observou sair, se perguntando se ele acabara de cometer o maior erro de sua vida ou a decisão mais inteligente que ele já faria. Nenhum dos dois poderia ter previsto que este arranjo de negócios aparentemente simples desvendaria segredos que abalariam a própria fundação do Império Rocha. Sofia ficou acordada aquela noite, olhando para o teto,
o cartão de visita de Marcos repousando na caixa de leite que ela usava como mesa de cabeceira. Ao lado dela, Emília dormia pacificamente, sem saber que todo o futuro delas estava na balança de uma decisão impossível. 5 milhões de reais. O número rolava na mente de Sofia como uma bolinha de gude em uma caixa vazia. Ela tentou imaginar tanto dinheiro, o suficiente para comprar para Emília tudo o que ela sempre quis, para mandá-la para qualquer faculdade no país, para apagar o medo constante que mantinha Sofia acordada a maioria das noites, se perguntando como elas pagariam o aluguel do próximo mês. Mas casar com um estranho, ter o filho dele? A coisa toda parecia algo saído de um romance gótico, não da vida real na São Paulo moderna. Na manhã seguinte, Sofia ligou para seus 2 empregos e levou Emília ao zoológico de São Paulo, algo que elas não faziam desde que Sofia tinha 16 anos e ainda acreditava em finais felizes. Elas andaram lentamente pelas exposições, compartilhando um saco de pipoca cara e fingindo que não estavam contando cada real. Você está estranha, Emília anunciou enquanto elas assistiam aos pinguins. Você checou seu telefone umas 50 vezes e continua com essa cara como se estivesse resolvendo um cálculo na sua cabeça. Que cara? Sua cara de pensando demais. A mesma que você faz quando está tentando descobrir quais contas pagar primeiro. Emília estudou o rosto de sua irmã com a intensidade perspicaz de uma adolescente que havia crescido rápido demais. Algo está errado? Estamos com problemas? Sofia observou um pinguim mergulhar na água cristalina e se perguntou como seria saltar para algo desconhecido com tanta confiança. Hein? O que você diria se eu lhe dissesse que alguém nos ofereceu uma chance de mudar completamente nossas vidas? Que tipo de mudança? O tipo em que você nunca mais teria que se preocupar com dinheiro, em que você poderia ir para qualquer faculdade que quisesse, ter seu próprio quarto, comprar roupas novas em vez de fazer compras no bazar. Os olhos de Emília se estreitaram desconfiadamente. Ok, quem morreu e nos deixou dinheiro? Ou espere, você comprou um bilhete de loteria. Sofia, nós conversamos sobre isso. Não podemos nos dar ao luxo de jogar. Ninguém morreu. E eu não comprei um bilhete de loteria. Sofia respirou fundo. Alguém me ofereceu um emprego. Um emprego realmente incomum que mudaria tudo. Que tipo de emprego? Sofia hesitou. Como você explica para sua irmã de 15 anos que um bilionário propôs um casamento de conveniência? Como você admite que está realmente considerando isso? Eu não posso te contar todos os detalhes ainda. Mas, eu preciso que você confie em mim, ok? Se eu aceitasse este emprego, teríamos que nos mudar, deixar este bairro, deixar tudo o que é familiar. Você ficaria bem com isso? Emília ficou quieta por um longo momento, observando os pinguins com intensidade incomum. Finalmente, ela se virou para encarar Sofia completamente. Você está feliz? O quê? Você está feliz, Sofia? Porque eu vejo você trabalhando o tempo todo, estressada com dinheiro o tempo todo, nunca fazendo nada apenas por diversão. Você tem 24 anos e age como se tivesse 40. Então, se alguém está te oferecendo um emprego que poderia consertar tudo isso, talvez você devesse aceitá-lo. Naquela noite, Sofia se sentou em sua pequena mesa de cozinha com um bloco de anotações, fazendo listas de prós e contras, como sua conselheira de orientação havia lhe ensinado no ensino médio. A lista de contras era mais longa: casar com um estranho, ter um filho essencialmente por motivos de negócios, entrar em um mundo sobre o qual ela não sabia nada. Mas a lista de prós, embora mais curta, era devastadora em sua simplicidade. O futuro de Emília, segurança financeira, uma chance de uma vida em vez de apenas sobrevivência. Às 11 da noite, ela pegou seu telefone e discou o número particular de Marcos. Sofia. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Eu preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesto. Tudo bem. Por que você quer um filho? O verdadeiro motivo. O silêncio se estendeu tanto que Sofia se perguntou se a ligação havia caído. Finalmente, a voz de Marcos veio, mais quieta do que ela a ouvira antes. Porque estou morrendo. As palavras atingiram Sofia como um golpe físico. O quê? Eu tenho 3 anos, talvez menos. Eu quero deixar algo para trás. Alguém para continuar meu nome. Eu sei que é egoísta, mas não consigo suportar a ideia de tudo o que construí apenas acabar.
Sofia fechou os olhos, pedaços do quebra-cabeça de repente se encaixando. A urgência de sua proposta, os termos generosos, a maneira factual como ele havia descartado o amor como irrelevante. Eu sinto muito, ela sussurrou. Não sinta. Me ajude. Quando Sofia desligou 20 minutos depois, ela havia concordado em se casar com Marcos Rocha em 2 semanas. Ela também havia concordado com outra coisa, em tentar fazer com que o arranjo deles parecesse o máximo possível com um casamento real, pelo tempo que eles tivessem. Ela não tinha como saber que o diagnóstico de Marcos era uma mentira, ou que concordar em ajudá-lo a colocaria diretamente na mira de uma conspiração que estava em andamento há anos. Mas enquanto ela adormecia naquela noite pela primeira vez em meses, sem se preocupar com dinheiro, Sofia sentiu algo que quase se esquecera que existia: esperança. A capela em Campos do Jordão era pequena e íntima, com vitrais que projetavam padrões de joias sobre os bancos de madeira desgastados. Sofia estava diante do espelho de corpo inteiro, na pequena sala da noiva, ajeitando o vestido simples cor creme que Marcos havia mandado entregar em seu apartamento no dia anterior. O vestido servia perfeitamente, o que não deveria tê-la surpreendido dada a sua minuciosidade em tudo o mais. Era elegante sem ser ostentoso. Seda com mangas delicadas de renda que cobriam seus braços e um decote modesto que não pareceria fora de lugar em uma igreja. O preço, que ela vislumbrou antes que Emília o removesse, a deixou tonta. Você está linda, Emília disse suavemente, de pé atrás dela, em um vestido azul marinho que combinava com o de Sofia da reunião do café. Como uma noiva de verdade. Eu sou uma noiva de verdade, Sofia respondeu. Então pegou o olhar de cumplicidade de sua irmã no espelho. Ok, como uma noiva que está casando por amor, em vez de por motivos práticos. Você acha que poderia amá-lo? Eventualmente? Sofia considerou a pergunta seriamente. Nas últimas 2 semanas, ela e Marcos se encontraram várias vezes para discutir a logística, onde ela e Emília viveriam, sua cobertura, como lidar com a transferência de Emília para a escola, aulas particulares, até que pudessem matriculá-la em uma academia de prestígio, como seria a rotina diária deles. Ele havia sido invariavelmente educado, atencioso e honesto sobre suas expectativas. Ele também havia sido completamente fechado emocionalmente, tratando suas conversas como reuniões de negócios entre estranhos agradáveis. Sofia havia vislumbrado algo mais profundo, a maneira como seus olhos se suavizavam quando ele falava sobre seu pai, o tom protetor que ele usava ao discutir a educação de Emília, a maneira cuidadosa como ele havia perguntado sobre seu conforto com os aspectos físicos do arranjo deles. Eu não sei, ela admitiu, mas acho que poderia respeitá-lo. E talvez isso seja o suficiente para começar. Uma batida suave os interrompeu. Sofia, é hora. Marcos estava no altar em um terno cinza carvão, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, enquanto a observava caminhar pelo pequeno corredor. Nenhuma marcha nupcial, nenhuma flor, nenhum convidado, exceto Emília e as 2 testemunhas que Marcos havia providenciado. Sofia havia insistido para que fosse simples. Esta não era uma história de amor, afinal, apenas um arranjo de negócios com um disfarce romântico. Mas ao se aproximar dele, Sofia sentiu seu coração vibrar de uma maneira que não tinha nada a ver com negócios. Os olhos de Marcos encontraram os dela com uma intensidade que a fez esquecer os motivos práticos por trás de seu casamento. Por um momento, eles eram apenas um homem e uma mulher, prometendo construir uma vida juntos. A cerimônia foi breve e tradicional. Quando o pastor perguntou se eles se aceitavam para o bem ou para o mal, na saúde e na doença, Sofia sentiu a mão de Marcos apertar a dela. Ela se perguntou se ele estava pensando em seu diagnóstico, no mal e na doença que se aproximavam. Pode beijar a noiva. O beijo de Marcos foi gentil, respeitoso e durou exatamente o tempo suficiente para selar seus votos sem criar constrangimento. Mas Sofia sentiu algo elétrico passar entre eles, uma promessa de possibilidades que não tinha nada a ver com o contrato deles. Eles estavam oficialmente casados. A recepção foi um jantar no Mani, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, apenas os 3. Emília conversava nervosamente sobre tudo e nada, claramente sobrecarregada pelo ambiente elegante e pelo peso de sua nova realidade.
Marcos foi paciente com suas perguntas, incentivando-a a falar sobre seus interesses e objetivos com curiosidade genuína. Eu quero estudar biologia marinha, Emília admitiu, enquanto eles compartilhavam uma sobremesa impossivelmente elaborada. Eu sei que é estranho, já que moramos em São Paulo, mas sempre fui fascinada por ecossistemas oceânicos. Nada estranho, Marcos respondeu. Na verdade, um dos meus hotéis fica no litoral de Pernambuco, perto do Projeto Tamar. Talvez neste verão você possa passar algum tempo lá, fazer um programa de estágio. O rosto de Emília se iluminou como na manhã de Natal. Sério? Você providenciaria isso? Considere isso um presente de casamento para minha nova cunhada. Sofia assistiu a essa troca com um calor crescente em seu peito. Quaisquer que fossem as limitações de Marcos como marido, ele claramente seria maravilhoso para Emília. Só isso já fazia com que o arranjo deles valesse a pena. Mais tarde naquela noite, enquanto o motorista deles navegava pelo centro de São Paulo em direção à cobertura de Marcos, Sofia sentiu o nervosismo crescendo em seu estômago. Eles haviam discutido as expectativas físicas de seu casamento em termos clínicos, quase médicos. Ela entendeu que consumar a união deles era necessário para cumprir os aspectos legais e práticos de seu arranjo. Mas, de repente, sentada ao lado deste homem que ainda era essencialmente um estranho, a realidade parecia avassaladora. A cobertura ocupava todo o andar superior de um arranha-céu nos jardins, com janelas do chão ao teto oferecendo vistas panorâmicas da cidade de São Paulo. Emília ofegou ao entrarem, girando lentamente para absorver o espaço que era maior do que a maioria das casas. O segundo quarto é seu, Marcos disse a ela, gesticulando em direção a um corredor. Eu o decorei, mas se você não gostar de algo, podemos mudar. Emília desapareceu para explorar seu novo quarto, deixando Sofia e Marcos sozinhos na enorme sala de estar. As luzes da cidade brilhavam além das janelas como estrelas terrestres. Pensando em desistir? Marcos perguntou calmamente. Sofia se virou para estudar seu perfil enquanto ele olhava para a cidade. Você está? Não. Ele a encarou completamente, sua expressão séria. Sofia, eu quero que você saiba que nada em nosso arranjo precisa acontecer em qualquer cronograma, exceto no seu. Estamos legalmente casados, mas todo o resto pode prosseguir no ritmo que for confortável. A bondade em sua voz quase a desfez. Este não era um bilionário exigindo que sua noiva comprada cumprisse seus deveres. Este era um homem oferecendo a ela escolha e autonomia em uma situação onde ela tinha todos os motivos para se sentir impotente. Obrigada, ela disse suavemente. No entanto, Marcos continuou, uma pitada de calor entrando em sua voz. Eu provavelmente deveria mencionar que seu quarto fica do outro lado do corredor do meu, adjacente, mas privado. Pensei que você poderia preferir ter seu próprio espaço enquanto nós nos ajustamos a esta situação. Sofia sentiu um pouco de sua tensão diminuir. Isso parece perfeito. Ao se acomodar no quarto mais luxuoso que ela já tinha visto, com lençóis que provavelmente custavam mais do que seu antigo aluguel e uma vista de São Paulo que a deixava sem fôlego, Sofia refletiu sobre a reviravolta surreal que sua vida havia tomado. Ela agora era a senhora Marcos Rocha, esposa de um dos homens mais poderosos de São Paulo, vivendo em um luxo que ela não poderia ter imaginado um mês atrás. Mas, ao se deitar em sua nova cama, ouvindo os sons desconhecidos de sua nova vida, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que a verdadeira aventura estava apenas começando. Ela não tinha ideia de como estava certa. 3 semanas após o casamento, Sofia estava começando a entender por que as pessoas chamavam Marcos Rocha de uma força da natureza. Ele abordou o relacionamento deles com a mesma intensidade metódica que ele trazia para os negócios, estudando suas preferências, antecipando suas necessidades e removendo sistematicamente todas as fontes de estresse de sua vida. Bom dia, senhora Rocha. Marcos apareceu na cozinha onde Sofia estava tentando fazer café em uma máquina que parecia pertencer a uma estação espacial. Ele já estava vestido para o trabalho em um terno azul marinho, seu cabelo ainda úmido do banho. Ainda soa estranho, Sofia admitiu, aceitando o latte perfeitamente preparado que ele lhe entregou. De alguma forma, ele havia aprendido exatamente como ela gostava de seu café, sem perguntar. Você vai se acostumar. Marcos se encostou no balcão de mármore, estudando o rosto dela,
com a atenção cuidadosa que ela estava começando a reconhecer como seu modo padrão. A orientação de Emília na Academia São Bento é esta tarde. Você gostaria que eu remarcasse minhas reuniões para ir com você? Você não precisa fazer isso. Eu sei que você está ocupado. Sofia, a voz de Marcos era gentil, mas firme. Isso é importante para você, o que o torna importante para mim. Além disso, eu quero ter certeza de que eles entendem que Emília é uma rocha agora. Isso carrega certas expectativas. A transformação nas oportunidades de Emília ainda tirava o fôlego de Sofia. A Academia São Bento era o tipo de escola que Sofia havia passado dirigindo quando adolescente, nunca imaginando que ela veria o interior daqueles edifícios cobertos de era. Agora, Emília estudaria lá ao lado dos filhos da elite paulistana, com acesso a recursos que Sofia não poderia ter sonhado. Marcos, posso te perguntar algo? Sempre. Por que você está sendo tão legal conosco? Quero dizer além do que nosso acordo exige. Marcos ficou quieto por um momento, mexendo o café em sua xícara. Talvez porque a bondade não custa nada, mas vale tudo. Meu pai me ensinou isso. Sofia sentiu algo mudar dentro de seu peito, um calor que não tinha nada a ver com o café caro. Fale sobre ele. Ele era um bom homem. Construiu esta empresa do nada, mas nunca esqueceu de onde veio. Ele teria gostado de você. A expressão de Marcos suavizou com a memória. Ele sempre dizia que a medida de uma pessoa não é o que ela tem, mas o que ela faz com o que lhe foi dado. E o que você acha que ele diria sobre o nosso arranjo? Que eu estou levando a melhor. O comentário foi entregue no tom tipicamente factual de Marcos, mas Sofia captou algo por baixo dele, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Antes que ela pudesse responder, Emília entrou na cozinha usando seu novo uniforme da São Bento, praticamente brilhando de excitação. Não acredito que isso é real, ela anunciou, girando para mostrar a camisa branca e o blazer azul marinho. Sofia, eles têm um clube de biologia marinha que faz viagens de campo para o aquário de São Paulo. Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno e desprotegido que Sofia havia visto dele. Eu disse ao Theodore Harrison que você poderia estar interessada no programa de pesquisa marinha de verão deles. Eles fazem parceria com a USP. O grito de alegria de Emília provavelmente poderia ser ouvido 3 andares abaixo. Enquanto ela tagarelava sobre oportunidades de pesquisa e programas de preparação para a faculdade, Sofia observou o rosto de Marcos. Ele não estava apenas tolerando o entusiasmo de Emília, ele estava genuinamente gostando, fazendo perguntas sobre seus interesses com a mesma atenção focada que ele trazia para as reuniões de negócios. Este era o homem que ela estava começando a vislumbrar por baixo da fachada de bilionário. Alguém que encontrava alegria em fazer os outros felizes, que protegia as pessoas de quem ele se importava com ferocidade silenciosa. A percepção era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante, porque Sofia estava começando a se importar com ele de maneiras que não tinham nada a ver com o contrato deles. Naquela tarde, após a orientação bem-sucedida de Emília, Sofia se viu sozinha com Marcos pela primeira vez desde a noite de casamento. Emília estava em seu primeiro dia de aulas e Marcos havia surpreendido Sofia ao liberar sua agenda para passar o dia com ela. O que você gostaria de fazer? Ele perguntou enquanto eles estavam em sua sala de estar, a cidade de São Paulo cintilando além das janelas. Eu não sei. Eu nunca tive um dia sem agenda antes. Então vamos descobrir juntos. Eles acabaram no Museu de Arte de São Paulo, vagando por galerias sem um destino específico. Sofia sempre amou arte, mas raramente tinha tempo ou dinheiro para visitar museus. Marcos provou ser surpreendentemente conhecedor, compartilhando histórias sobre várias peças e artistas com paixão genuína. Você estudou arte? Sofia perguntou, enquanto eles estavam diante de uma pintura de Monet de nenúfares. Minória em História da Arte na faculdade. Minha mãe pensou que me tornaria mais culto. O tom de Marcos sugeria sua opinião sobre aquela intervenção materna em particular, mas eu realmente gostei. Há algo de pacífico em se perder na visão de beleza de outra pessoa. É isso que você está fazendo agora? Se perdendo? Marcos se virou para olhá-la, algo indecifrável em sua expressão. Com você? Sim. Acho que sim. A admissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para atravessar, mas Sofia sentiu seu coração disparar de uma maneira que não tinha nada a ver com o arranjo de negócios deles,
e tudo a ver com o homem parado ao lado dela. Naquela noite, enquanto eles compartilhavam o jantar em seu terraço com vista para a cidade, Sofia percebeu que estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos. O peso constante da preocupação financeira havia desaparecido. Emília estava prosperando, e ela estava descobrindo que seu novo marido era muito mais do que o empresário frio que ela esperava. Marcos, ela disse de repente, colocando sua taça de vinho para baixo. Nosso arranjo não precisa ser apenas negócios, precisa? A mão de Marcos parou a meio caminho de sua boca. O que você quer dizer? Eu quero dizer, e se tentássemos fazer isso ser real? E se tentássemos realmente ser casados, não apenas legalmente ligados? A esperança em seus olhos era inconfundível, embora sua voz permanecesse cuidadosamente neutra. Você está dizendo que quer tentar? Estou dizendo que já estou tentando, e acho que você também está. Marcos se esticou sobre a mesa para pegar a mão dela, seu polegar traçando círculos gentis em sua palma. Sofia, há algo que você deve saber sobre mim. Eu não faço nada pela metade. Se tentarmos isso, realmente tentarmos, eu a amarei com tudo o que tenho pelo tempo que tivermos juntos. Então vamos tentar. Naquela noite, quando Marcos a beijou de boa noite do lado de fora da porta de seu quarto, o beijo durou mais do que a educação exigia, e soou como uma promessa de tudo o que eles poderiam se tornar juntos. Nenhum dos dois notou a figura observando da rua abaixo ou a lente de teleobjetiva capturando seu momento íntimo no terraço. A teia de engano que cercava seu casamento estava prestes a se apertar, mas por enquanto, eles eram apenas duas pessoas se apaixonando contra todas as probabilidades. 6 semanas após o casamento, Sofia estava começando a sentir que pertencia ao mundo de Marcos. Ela havia aprendido a navegar em almoços de caridade sem derramar nada sobre bilionários. Podia discutir operações de hotéis com inteligência razoável e até mesmo começou a desfrutar do estilo de vida luxuoso que ainda parecia surreal. Mas foram os pequenos momentos que a convenceram de que o casamento deles estava se tornando real. A maneira como Marcos trazia seu café, exatamente como ela gostava todas as manhãs, como ele ouvia a tagarelice empolgada de Emília sobre seus projetos de biologia marinha com interesse genuíno. As ocasiões cada vez mais frequentes em que seus olhos se encontravam em uma sala e algo elétrico passava entre eles. A primeira rachadura na felicidade deles apareceu em uma terça-feira de manhã, quando Sofia decidiu surpreender Marcos com o almoço em seu escritório. Senhora Rocha, a secretária de Marcos, Janete, parecia genuinamente satisfeita em vê-la. Ele está em uma reunião com o conselho, mas sei que ele gostaria de vê-la. Deixe-me apenas... Sofia? A voz atrás dela era rica, suave, e carregava uma hostilidade mal disfarçada. Que bom vê-la novamente. Sofia se virou para encontrar um homem que parecia uma versão mais jovem e polida de Marcos, parado no corredor. Onde a intensidade de Marcos parecia controlada e proposital, a presença deste homem parecia calculada para encantar e manipular. Eu sou o Tiago Rocha, irmão de Marcos. Não fomos devidamente apresentados. Meio-irmão, Janete corrigiu calmamente. Então, imediatamente, pareceu se arrepender de ter falado. O sorriso de Tiago nunca vacilou, mas algo frio cintilou em seus olhos. Claro, que indelicadeza minha reivindicar uma relação tão próxima. Ele estendeu a mão para Sofia. Devo dizer, você é ainda mais bonita do que as fotografias sugeriram. Fotografias? Ah, você não sabia? Você tem sido um verdadeiro assunto de interesse entre a sociedade paulistana. A noiva misteriosa que capturou o coração do nosso Marcos. O tom de Tiago era conversacional, mas Sofia sentiu o escárnio por baixo. Embora eu deva admitir, estamos todos curiosos sobre como tal romance se desenvolveu tão rapidamente. Sofia sentiu o calor subir em suas bochechas. Às vezes essas coisas acontecem rápido quando estão certas. De fato, amor à primeira vista, talvez? Ou foi amor ao primeiro derramamento? A referência ao encontro deles no gala de caridade soou como um tapa. Sofia percebeu com desconforto crescente que Tiago sabia exatamente como ela e Marcos haviam se conhecido. Provavelmente sabia detalhes sobre o arranjo deles que ela esperava manter privado. Tiago, a voz de Marcos cortou a tensão como uma lâmina. Ele estava na porta da sala de conferências, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus olhos piscando com aviso. Eu não sabia que você estava visitando hoje.
Apenas passando para parabenizá-lo por seu casamento, irmão. Sofia e eu estávamos nos conhecendo. Marcos se moveu para o lado de Sofia com eficiência protetora. Sofia, isso é inesperado. Está tudo bem? Eu queria te surpreender com o almoço, mas se você está ocupado, nunca ocupado demais para minha esposa. O braço de Marcos se acomodou em sua cintura, o gesto ao mesmo tempo possessivo e protetor. Tiago, acredito que você tenha uma reunião com a equipe de desenvolvimento de Salvador. O sorriso de Tiago era agudo. Claro, foi adorável conhecê-la, Sofia. Tenho certeza de que nos veremos muito mais. Depois que Tiago saiu, Marcos guiou Sofia para seu escritório e fechou a porta. A tensão em seus ombros era visível, enquanto ele se movia para a janela, com vista para a cidade de São Paulo. Sinto muito por isso, ele disse calmamente. Tiago pode ser desafiador. Ele sabe, não sabe, sobre como realmente nos conhecemos, sobre o nosso arranjo. Marcos se virou para encará-la, sua expressão perturbada. Tiago faz questão de saber das coisas. Ele tem suas próprias ideias sobre como a empresa deve ser administrada, quem deve administrá-la. Ele é uma ameaça para você? Tiago é ambicioso. Ele sempre acreditou que deveria ter um papel maior na empresa, apesar do fato de que meu pai especificamente estruturou seu testamento para evitar isso. O tom de Marcos era cuidadosamente controlado, mas Sofia ouviu a tensão subjacente. Ele também é charmoso, bem conectado e paciente. Isso o torna potencialmente perigoso. Sofia se moveu para mais perto dele, colocando a mão em seu peito, onde ela podia sentir seu batimento cardíaco, forte e constante, apesar de seu estresse óbvio. Marcos, há algo que você não está me contando sobre sua família? Sobre os negócios? Marcos cobriu a mão dela com a sua, seu polegar traçando círculos gentis em sua pele. A família Rocha tem sua cota de complicações, mas nada que deva preocupá-la. Se isso te preocupa, me preocupa. É isso que o casamento significa, certo? Mesmo o nosso tipo de casamento. Algo mudou na expressão de Marcos. Surpresa, gratidão e algo mais profundo que fez o coração de Sofia disparar. Nosso tipo de casamento está se tornando mais real a cada dia. Antes que Sofia pudesse responder, o telefone de Marcos tocou com uma mensagem urgente. Enquanto ele a lia, seu rosto escureceu. O que é? O jornal Folha de São Paulo vai publicar uma história sobre nós amanhã, sobre nosso romance relâmpago e sua origem misteriosa. A mandíbula de Marcos se apertou. Alguém tem falado com repórteres. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tiago? Eu não sei, mas pretendo descobrir. Naquela noite, enquanto eles estavam em sua cobertura discutindo como lidar com a atenção da mídia, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que a aparição inesperada de Tiago Rocha era apenas o começo de algo maior e mais perigoso. Ela estava certa em se preocupar. A 3 quarteirões de distância, Tiago estava se encontrando com um detetive particular, espalhando fotografias e documentos sobre uma mesa enquanto ele delineava seu plano para destruir o casamento de seu meio-irmão e reivindicar seu lugar de direito como chefe do Império Rocha. Eu quero saber tudo sobre ela, Tiago instruiu, sua voz fria com cálculo. Cada dívida, cada segredo, cada fraqueza. Se Marcos quer brincar de casinha com essa ninguém, ele vai aprender que as ações têm consequências. O investigador, um homem magro com olhos de predador, sorriu enquanto ele recolhia as fotografias. E a situação médica? Devo investigar isso também? O sorriso de Tiago foi genuinamente caloroso pela primeira vez durante o dia. Ah, sim. Definitivamente investigue isso. Eu acho que você achará muito interessante de fato. Enquanto Sofia adormecia naquela noite, nos braços de Marcos pela primeira vez desde o casamento, ela não tinha ideia de que a fundação de seu amor crescente estava construída sobre uma mentira que estava prestes a explodir o mundo deles. A rotina matinal de Sofia havia se tornado confortável nos últimos 2 meses. Café com Marcos antes de ele sair para o trabalho, ajudando Emília com o dever de casa e então passando seu dia explorando São Paulo ou trabalhando nos programas de extensão comunitária que ela havia começado a desenvolver para Hotéis Rocha. Parecia uma vida real, do tipo que ela sonhara, mas nunca pensou que poderia ter. Mas esta manhã parecia diferente. Marcos parecia distraído durante o café da manhã, checando seu telefone repetidamente,
e dando respostas vagas às perguntas de Emília sobre os planos para o fim de semana. Você está se sentindo bem? Sofia perguntou depois que Emília saiu para a escola. Marcos parou de ajeitar sua gravata, encontrando os olhos dela no espelho do corredor. Apenas cansado. Eu tenho alguns exames agendados hoje. Acompanhamento de rotina com o Dr. Martins. Sofia sentiu seu estômago se apertar. Eles raramente discutiam o diagnóstico de Marcos diretamente, mas ele pairava sobre o relacionamento deles como uma nuvem de tempestade, um lembrete constante de que a felicidade deles tinha uma data de validade. Você quer que eu vá com você? Não. A resposta de Marcos foi rápida, quase abrupta, então ele suavizou seu tom. Quer dizer, é apenas rotina, nada para se preocupar. Mas Sofia estava preocupada. Ela vinha notando coisas. Os desmaios de Marcos pareciam convenientemente ocorrer quando ele queria evitar conversas difíceis. Seus sintomas eram inconsistentes, e para alguém supostamente morrendo de uma condição neurológica degenerativa, ele parecia notavelmente saudável. Depois que Marcos saiu, Sofia se sentou em sua sala de estar olhando para a cidade de São Paulo, pedaços de um quebra-cabeça que ela não queria resolver flutuando em sua mente. Por impulso, ela pegou sua jaqueta e foi para o Hospital Albert Einstein. Estou procurando o Dr. Martins, ela disse à recepcionista no departamento de neurologia. Meu marido, Marcos Rocha, é paciente dele. O rosto da jovem se enrugou em confusão. Sinto muito, mas não temos um Dr. Martins em neurologia. Você tem certeza do nome? O sangue de Sofia gelou. Miguel Martins? Ele diagnosticou meu marido com uma condição neurológica degenerativa há cerca de 3 meses. Senhora, eu trabalho aqui há 2 anos e nunca tivemos um Dr. Martins neste departamento. Você está pensando no Dr. Martins em cardiologia, talvez? A caminhada de volta para a cobertura parecia surreal, como se Sofia estivesse se movendo através da água. Sua mente correu através de possibilidades. Talvez ela tivesse entendido mal o nome do médico. Talvez ele trabalhasse em um hospital diferente. Talvez houvesse uma explicação simples que não envolvesse a fundação de seu casamento sendo construída sobre mentiras. Mas no fundo ela sabia. Naquela tarde, Sofia pegou o metrô para a Zona Oeste e se encontrou na sala de espera da Dra. Jennifer Park, uma neurologista que ela havia encontrado através de sua própria pesquisa. Ela havia marcado a consulta, usando seu nome de solteira e pago em dinheiro, sabendo instintivamente que precisava manter esta investigação em segredo. Senhora Bernardes, a doutora Park era uma mulher pequena e eficiente com olhos gentis. Você mencionou no telefone que está preocupada com o diagnóstico de um membro da família. Meu marido foi informado de que ele tem uma rara condição neurológica degenerativa, 3 anos de vida, mas estou começando a pensar... Sofia respirou fundo. Acho que ele pode ter sido diagnosticado incorretamente. Isso é sempre possível. Você tem os registros médicos dele? Não, mas eu tenho isso. Sofia entregou seu telefone, que continha fotos que ela havia tirado secretamente dos frascos de medicação de Marcos e dos escassos documentos médicos que ele mantinha em seu escritório em casa. A doutora Park estudou as imagens cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais intrigada. Senhora Bernardes, esses medicamentos... Eles são principalmente para ansiedade e controle de estresse. As dosagens são muito leves, o tipo de coisa que poderíamos prescrever para alguém lidando com estresse relacionado ao trabalho ou depressão leve. E a condição neurológica? Com base no que estou vendo aqui, não há evidência de tratamento para qualquer doença neurológica degenerativa. Na verdade, esses medicamentos seriam contraindicados para alguém com a condição que você descreveu. Sofia sentiu o mundo se inclinar ao seu redor. Você está dizendo que ele não está doente? Estou dizendo que, com base nesta evidência, seu marido parece estar tratando estresse e ansiedade, não uma doença terminal. Sem examiná-lo diretamente, não posso ter certeza, mas... A doutora Park parou, estudando o rosto pálido de Sofia. Senhora, Bernardes, há uma razão para você suspeitar que seu marido possa ter sido enganado sobre seu diagnóstico? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Sofia pensou nos sorrisos de cumplicidade de Tiago, nos sintomas inconsistentes de Marcos, no misterioso Dr. Martins que aparentemente não existia. Sim, ela sussurrou. Acho que há. Naquela noite, Sofia se sentou em sua sala de estar,
olhando Marcos se mover pela casa, servindo vinho, discutindo seu dia, agindo em cada centímetro como um marido devotado que estava morrendo lentamente de uma doença incurável. A performance era impecável, mas agora que ela sabia o que procurar, ela podia ver as rachaduras. Como foi sua consulta hoje? Ela perguntou cuidadosamente. Bem, o Dr. Martins diz que a progressão é sobre o que esperávamos. Marcos se acomodou ao lado dela no sofá, pegando a mão dela na sua. Sofia, eu quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, estes meses com você foram os mais felizes da minha vida. A sinceridade em sua voz partiu o coração dela. Ou Marcos era o maior ator do mundo, ou ele genuinamente acreditava que estava morrendo, o que significava que outra pessoa estava orquestrando esta mentira. Marcos, ela disse lentamente, onde exatamente fica o escritório do Dr. Martins? No Hospital Albert Einstein. Por quê? Eu estava pensando em enviar a ele uma nota de agradecimento por cuidar tão bem de você. A mão de Marcos apertou quase imperceptivelmente a dela. Isso é muito atencioso, mas desnecessário. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Naquela noite, enquanto Marcos dormia ao lado dela, Sofia olhou para o teto e tentou montar uma conspiração que parecia elaborada demais para ser real. Alguém havia convencido Marcos de que ele estava morrendo. Alguém havia orquestrado o encontro deles, o casamento deles, todo o relacionamento deles. A questão era por quê? E a resposta, quando lhe ocorreu na escuridão antes do amanhecer, era tão simples e tão devastadora que Sofia realmente ofegou em voz alta. Alguém queria Marcos fora do caminho. Alguém o queria distraído, emocionalmente comprometido, focado em construir um legado pessoal em vez de proteger seu império de negócios. Alguém o queria vulnerável. Enquanto Sofia finalmente adormecia, ela não tinha ideia de que sua investigação já havia sido descoberta, ou que pela manhã, as pessoas responsáveis pelo engano saberiam que ela estava perto de descobrir a verdade. O jogo estava prestes a mudar, e Sofia Rocha estava prestes a descobrir que casar com a família Rocha significava se tornar um alvo em uma guerra que ela nunca soube que existia. Sofia acordou e encontrou o lado da cama de Marcos vazio e frio, o que era incomum, já que ele normalmente saía para o trabalho depois que ela estava acordada. Um bilhete em seu travesseiro explicava que ele havia tido uma reunião cedo, mas algo na caligrafia apressada a deixou desconfortável. Emília já havia saído para a escola quando Sofia chegou à cozinha, onde encontrou Marcelo, o motorista de Marcos, esperando com um envelope. O senhor Rocha me pediu para entregar isso a você, senhora. Ele disse que era importante. Dentro do envelope havia um cartão de visita para Steve Martins, investigador particular, junto com um breve bilhete. Sofia, contratei o Sr. Martins para investigar alguns assuntos de negócios da família. Por favor, coopere totalmente com ele. Não confie em mais ninguém com esta informação. Thank you, Pussy. Uma hora depois, Sofia estava sentada em frente a Steve Martins em uma cafeteria no Rio Pinheiros, estudando o rosto envelhecido de um homem que parecia ter visto todas as variações possíveis de engano humano. Seus olhos eram aguçados e gentis, a combinação de um avô e um cão de caça. Senhora Rocha, seu marido me contratou para investigar algumas irregularidades em seu tratamento médico. Martins começou, tirando uma pasta grossa. O que eu descobri é perturbador. Conte-me. Martins espalhou fotografias sobre a mesa. Imagens de Tiago Rocha se encontrando com um homem hispânico mais velho em uma garagem de hospital, registros bancários mostrando pagamentos suspeitos e cópias de documentos médicos que pareciam ter sido alterados. O homem nestas fotos é o Dr. Miguel Martins. Ele foi demitido do Hospital Albert Einstein há 2 anos por falsificar registros de pacientes. Atualmente ele está trabalhando em uma pequena clínica em Freguesia do Ó, tratando principalmente imigrantes sem documentos, que não podem se dar ao luxo de questionar suas credenciais. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela estudava as fotos. Então, ele é um médico de verdade, apenas não no Albert Einstein? Médico de verdade, diagnóstico falso. Estes registros bancários mostram que Tiago Rocha pagou ao Dr. Martins 50 mil reais há 3 meses, bem na época em que seu marido recebeu seu diagnóstico terminal. A cafeteria parecia girar ao redor de Sofia, enquanto as implicações a atingiam. Tiago orquestrou tudo isso? Fica pior.
Martins tirou outro conjunto de documentos. Eu tenho rastreado as atividades financeiras de Tiago. Ele tem feito empréstimos contra sua herança, tomando emprestado pesadamente contra a renda futura de Hotéis Rocha. Ele também tem se reunido regularmente com concorrentes, incluindo Marcos Stavros, da Stavros International. A rede de hotéis que está tentando comprar as propriedades da Rocha? A mesma. Parece que Tiago tem lhes alimentado com informações privilegiadas sobre as decisões de negócios de seu marido, próximas aquisições, até mesmo dados financeiros confidenciais. Sofia se sentiu doente. Ele tem traído Marcos por dinheiro? Por poder. Tiago tem se posicionado como a alternativa razoável para a liderança de Marcos. A história é que Marcos se tornou errático, tomando decisões pessoais questionáveis, como casar com uma garçonete depois de conhecê-la por 5 minutos, e que sua doença está afetando seu julgamento. Mas Marcos não está realmente doente. Não. Mas Tiago precisava que ele acreditasse que estava. Precisava que ele estivesse distraído e vulnerável. Um homem moribundo tomando decisões desesperadas é muito mais fácil de remover do poder do que um CEO saudável operando em plena capacidade. Martins se inclinou para a frente, sua expressão séria. Senhora Rocha, eu preciso que você entenda algo. Você não foi escolhida aleatoriamente para este esquema. Tiago avisou especificamente. O que você quer dizer? Sua situação financeira, suas circunstâncias familiares, até mesmo seu emprego no evento de caridade onde você conheceu Marcos, nada disso foi coincidência. As pessoas de Tiago pesquisaram dezenas de candidatas em potencial antes de se decidirem por você. Você foi selecionada porque precisava de dinheiro desesperadamente o suficiente para concordar com um arranjo incomum, mas você também era honesta e atenciosa o suficiente para realmente se apaixonar por Marcos. A mente de Sofia girou. Ele planejou para nós nos apaixonarmos. Ele planejou para Marcos se tornar emocionalmente investido em você e sua irmã, sim. Um homem que pensa que está morrendo, quer acreditar no amor, quer experimentar a felicidade genuína antes do fim. Tiago contou com Marcos desenvolvendo sentimentos reais por você, tornando-o ainda mais vulnerável à manipulação. E eu? O que eu deveria ser em tudo isso? A expressão de Martins suavizou. Acho que Tiago a subestimou. O plano dele exigia que você fosse grata e complacente, contente em desempenhar o papel de viúva em luto quando a falsa doença de Marcos progredisse. Ele não esperava que você investigasse, que fizesse perguntas, que realmente se importasse o suficiente com seu marido para buscar a verdade. Sofia encarou a evidência espalhada sobre a mesa, sentindo a raiva crescer em seu peito como um fogo. Então tudo sobre o nosso casamento é baseado em mentiras? Nem tudo. Seus sentimentos por Marcos são reais. Os sentimentos dele por você são reais. Essa parte Tiago não falsificou. Ele apenas manipulou as circunstâncias que os uniram. O que acontece agora? Martins começou a recolher as fotografias e documentos. Agora temos que ser muito cuidadosos. Tiago não pode saber que descobrimos seu esquema, pelo menos não ainda. Precisamos de mais evidências e precisamos descobrir como contar a Marcos sem destruí-lo. O que você quer dizer? Pense nisso da perspectiva dele. Ele passou 3 meses acreditando que está morrendo, fazendo as pazes com sua mortalidade, se apaixonando por você em parte porque ele pensou que o tempo de vocês juntos era limitado. Aprender que seu próprio irmão orquestrou este engano, isso poderia quebrá-lo. Enquanto Sofia caminhava de volta para a cobertura, sua mente agitava com as revelações de Martins. Tiago havia-os jogado como peças em um tabuleiro de xadrez, manipulando suas emoções e circunstâncias para servir às suas próprias ambições. A pior parte era o quão bem havia funcionado. Marcos estava distraído dos negócios, emocionalmente comprometido e completamente despreparado para a traição vinda de dentro de sua própria família. Mas Tiago havia cometido um erro de cálculo crucial. Ele presumiu que Sofia permaneceria passiva, grata por suas circunstâncias melhoradas e relutante em balançar o barco. Em vez disso, ele havia casado Marcos com uma mulher que havia passado sua vida lutando pelas pessoas que ela amava. E Sofia Rocha estava apenas começando. Naquela noite, enquanto ela assistia Marcos servir vinho e falar sobre seu dia, Sofia tomou uma decisão. Ela contaria a ele a verdade, mas ela também se certificaria de que eles tivessem evidências suficientes para destruir Tiago completamente
antes que ele tivesse a chance de escapar das consequências de sua traição. Tiago Rocha estava prestes a aprender que alguns jogos têm apostas mais altas do que o previsto, e que o amor, mesmo o amor nascido de engano, poderia ser a arma mais poderosa de todas. Os dias seguintes se passaram em uma névoa surreal de vida, de casados normal, sobreposta ao crescente conhecimento de Sofia sobre a conspiração que os cercava. Ela assistiu Marcos tomar suas falsas medicações, ouviu-o discutir seus sintomas com preocupação e sentiu seu coração se partir um pouco mais cada vez que ele mencionava o tempo limitado que eles tinham juntos. Mas ela também o via com novos olhos, a maneira como ele a protegia e a Emília, a alegria genuína que ele sentia na felicidade delas, a atenção cuidadosa que ele dedicava às necessidades e preferências dela. Tiago havia os manipulado para o casamento, mas o que eles haviam construído juntos era real. Martins ligou na manhã de quinta-feira com uma atualização. Eu tenho mais evidências, mas precisamos agir logo. Tiago está ficando desconfiado. Uma das minhas fontes diz que ele tem feito perguntas sobre se alguém tem investigado suas finanças. Que tipo de evidência? Conversas gravadas entre Tiago e o Dr. Martins. Áudio de Tiago discutindo seu cronograma para assumir o controle da empresa. E algo mais. Evidências de que Tiago tem drogado seu marido. O sangue de Sofia gelou. O quê? A medicação para a ansiedade que Marcos tem tomado? Ela foi complementada com drogas adicionais, projetadas para realmente causar os sintomas que Tiago queria que ele experimentasse. Desorientação leve, tontura, fadiga, nada perigoso, mas o suficiente para fazer Marcos acreditar que sua condição estava progredindo. Aquele bastardo tem o envenenado? Em pequenas doses, sim. A boa notícia é que assim que Marcos parar de tomar a medicação, os sintomas desaparecerão em alguns dias. A má notícia é que precisamos contar a ele logo, antes que Tiago perceba que seu plano está desmoronando. Naquela noite, Sofia tomou sua decisão. Ela não podia assistir Marcos sofrer por mais um dia, acreditando que estava morrendo, quando ela tinha o poder de libertá-lo desse pesadelo. Ela o encontrou em seu escritório, trabalhando até tarde como de costume. Seu laptop aberto para projeções financeiras que ela agora percebia que provavelmente estavam sendo compartilhadas com Tiago e seus aliados. Marcos, precisamos conversar. Ele levantou os olhos imediatamente, se concentrando nela, com a atenção intensa que ainda fazia o coração dela disparar. Claro, está tudo bem? Sofia fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Não, tudo está muito, muito errado. Mas não é o que você pensa. Nos 20 minutos seguintes, Sofia expôs tudo o que Martins havia descoberto, o diagnóstico falso, as motivações financeiras de Tiago, a medicação drogada, até mesmo a maneira calculada como ela havia sido escolhida como noiva de Marcos. Marcos ouviu em silêncio absoluto, seu rosto ficando mais pálido a cada revelação. Quando Sofia terminou, ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela com vista para a cidade de São Paulo, suas mãos cerradas ao seu lado. Você está me dizendo que eu não estou morrendo? Sua voz era mal um sussurro. Você não está morrendo. Tiago tem te manipulado por meses, fazendo você acreditar que estava doente, para que ele pudesse se posicionar para assumir o controle da empresa. Marcos ficou quieto por tanto tempo que Sofia começou a se preocupar que ele estava entrando em choque. Quando ele finalmente se virou, sua expressão era diferente de qualquer coisa que ela já tinha visto. Uma mistura de alívio, raiva e algo que parecia quase como luto. Meu irmão me convenceu de que eu estava morrendo. Ele me drogou. Ele manipulou a nós dois para um casamento baseado em mentiras. A voz de Marcos era mortalmente calma. E ele fez tudo isso por dinheiro e poder. Marcos, eu sei que isso é avassalador. Avassalador? Marcos riu, mas não havia humor nisso. Sofia, eu passei 3 meses me preparando para morrer. Eu fiz as pazes com perder tudo. Eu planejei meu funeral. Sua voz falhou ligeiramente. Eu tenho racionado meu tempo com você porque eu pensei que só tínhamos alguns anos juntos. Sofia se moveu em direção a ele, mas Marcos levantou uma mão para pará-la. Eu preciso que você me diga uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta. Você me ama? O verdadeiro eu, não o bilionário moribundo que precisava de sua ajuda? A pergunta pairou entre eles como uma ponte que Sofia poderia atravessar
ou queimar. Ela pensou em tudo o que os havia levado a este momento. A manipulação de Tiago, o diagnóstico falso, a maneira calculada como o relacionamento deles havia começado. Então, ela pensou no homem que lhe trazia café todas as manhãs, que tratava Emília como a irmã mais nova que ele nunca teve, que a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa em seu mundo. Sim, ela disse simplesmente. Eu te amo. O você saudável, o você doente, o você bilionário, o homem que fica animado com os projetos de biologia marinha de Emília. Eu amo todos os seus lados. O controle de Marcos finalmente se quebrou. Ele atravessou a sala em 3 passos e a puxou para seus braços, segurando-a tão firmemente que ela mal conseguia respirar. Eu também te amo, ele sussurrou contra o cabelo dela. Deus, Sofia, eu te amo tanto que me aterra. É por isso que o plano de Tiago funcionou tão bem. Ele sabia que eu faria qualquer coisa para proteger você e Emília, até mesmo tomar decisões que não eram no melhor interesse da empresa. Eles se abraçaram no silêncio do escritório, processando a magnitude da traição de Tiago e o alívio de saber que o tempo deles juntos não estava limitado, afinal. Então, o que fazemos agora? Sofia perguntou. A expressão de Marcos endureceu com a decisão. Agora nós garantimos que Tiago pague pelo que ele fez. E nós garantimos que ele nunca mais tenha a chance de ferir mais ninguém da maneira que ele nos feriu. Martins diz que precisamos de mais evidências antes de confrontá-lo diretamente. Martins está certo, mas eu tenho algo que ele não tem. Acesso ao escritório de Tiago, ao computador dele, aos arquivos dele. O sorriso de Marcos era agudo e perigoso. Amanhã é sábado. Tiago sempre vem aos sábados de manhã para trabalhar em seus projetos paralelos. Eu acho que é hora de eu fazer uma visita ao meu querido irmão. Enquanto eles faziam planos para o confronto que determinaria o futuro do Império Rocha, Sofia sentiu uma mistura de antecipação e pavor. Tiago havia orquestrado um engano elaborado que quase os destruiu. Agora era hora de mostrar a ele que o amor, mesmo o amor nascido de mentiras, poderia ser mais poderoso do que qualquer esquema. Mas primeiro eles tinham que sobreviver ao que viria a seguir. O sábado de manhã chegou cinza e frio, com a cidade de São Paulo agitando-se sob nuvens de tempestade que pareciam espelhar a ansiedade de Sofia. Marcos havia saído cedo para seu confronto com Tiago, carregando uma pasta cheia de evidências e um pequeno dispositivo de gravação que Martins havia fornecido. Sofia andava pela sala de estar da cobertura, checando seu telefone a cada poucos minutos por atualizações. Emília estava em sua reunião do Clube de Biologia Marinha, felizmente alheia ao drama familiar, se desenrolando ao seu redor. O plano era simples. Marcos confrontaria Tiago em particular, o faria confessar em fita, e então apresentaria a evidência ao Conselho de Diretores na manhã de segunda-feira. Mas como Martins os havia avisado, Tiago Rocha não era estúpido. Ele havia sobrevivido no mundo implacável dos negócios de São Paulo por estar 3 passos à frente de seus inimigos. O telefone de Sofia tocou com uma mensagem de Marcos. Tiago não estava em seu escritório. A segurança do prédio diz que ele nunca veio. Algo está errado. Antes que Sofia pudesse responder, o elevador da cobertura tocou e as portas se abriram para revelar o próprio Tiago Rocha, impecavelmente vestido em um terno cinza carvão e carregando uma pequena pasta de couro. Olá, Sofia. Posso entrar? Cada instinto gritou para Sofia recusar, para chamar a segurança, para correr. Mas Tiago já estava entrando no apartamento, sua maneira casual e não ameaçadora. Marcos não está aqui, ela disse, tentando manter sua voz firme. Eu sei, ele está me procurando no escritório, o que nos dá cerca de 30 minutos para conversar. Tiago se acomodou no sofá de couro branco deles, como se fosse dono do lugar. Você se importaria muito se dispensássemos as pretensões? Eu sei que você sabe. Eu não sei do que você está falando. A risada de Tiago foi genuinamente divertida. Ah, Sofia, você é muito mais inteligente do que eu lhe dei crédito. O que foi meu erro? O Dr. Martins? Os sintomas misteriosos? Toda a charada elaborada? Você descobriu tudo, não descobriu? Sofia sentiu um medo frio se instalar em seu estômago, mas ela se forçou a permanecer calma. Acho que você deveria ir embora. Em um momento. Primeiro eu quero lhe mostrar algo. Tiago abriu sua pasta e tirou um documento grosso. Você sabe o que é isso? Apesar de si mesma, Sofia olhou para os papéis. Um contrato?
Um acordo pré-nupcial, um que Marcos deveria ter insistido para você assinar antes do casamento, mas não o fez porque estava tão convencido de que estava morrendo. O sorriso de Tiago era agudo. Este contrato teria protegido os ativos Rocha no caso de divórcio ou morte de Marcos. Sem ele, você pode herdar uma porção significativa da empresa se algo acontecer com seu marido. E daí? Então isso significa que você tem mais poder do que você imagina. Muito mais do que eu antecipei quando a selecionei para este papel. Tiago se inclinou para a frente, sua expressão se tornando séria. O que me traz a minha proposta? Sua o quê? Eu quero lhe oferecer uma parceria. Você me ajuda a remover Marcos do poder, gentilmente, humanamente, mas permanentemente, e eu garantirei que você receba uma compensação muito além do que você conseguiria de um simples acordo de divórcio. Sofia o encarou em descrença. Você quer que eu traia meu marido? Eu quero que você seja prática. Sofia, Marcos é brilhante, mas instável. A falsa doença pode ter sido minha ideia, mas seu comportamento recente prova que ele não está apto para administrar uma corporação multinacional. Casar com uma garçonete por capricho? Tomar decisões de negócios importantes com base na emoção em vez da lógica? O conselho já está preocupado. Essas decisões foram baseadas em mentiras que você o alimentou. Talvez. Mas o fato é que Marcos Rocha é um passivo para a empresa e para todos que dependem dela para sua subsistência. Eu posso administrar a Hotéis Rocha com mais eficiência, mais rentabilidade e com muito menos drama. Tiago se levantou e caminhou até as janelas com vista para São Paulo. Estou lhe oferecendo uma chance de estar no lado vencedor, Sofia. Me ajude, e você terá segurança financeira para a vida. Emília terá todas as oportunidades do mundo. Você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. E se eu recusar? A reflexão de Tiago na janela sorriu friamente. Então eu serei forçado a revelar alguns fatos infelizes sobre o seu casamento. O momento suspeito, as motivações financeiras, a maneira como a tomada de decisões de Marcos se deteriorou desde que ele a conheceu. Seria muito fácil pintá-la como uma caçadora de fortunas que manipulou um homem doente, exceto que Marcos não está realmente doente. Você pode provar isso? O Dr. Martins já deixou o país. Um pacote de indenização generoso, você entende. Os registros médicos foram ajustados para apoiar o diagnóstico de Marcos. Se isso for para o tribunal, será a sua palavra contra uma documentação extensa de que Marcos Rocha está sofrendo de uma condição neurológica degenerativa que afeta seu julgamento. Sofia sentiu a armadilha se fechando ao seu redor. Tiago havia planejado para esta contingência, preparado para destruir a reputação dela e a credibilidade de Marcos se seu esquema original falhasse. Você tem 48 horas para decidir, Tiago continuou, caminhando em direção ao elevador. Segunda-feira de manhã, eu vou convocar uma reunião do conselho para discutir a aptidão de Marcos para continuar como CEO. Você pode me apoiar ou pode me ver destruir os dois. Tiago, espere. Ele parou a mão no botão de chamada do elevador. Sim? Sofia respirou fundo pensando no rosto de Marcos quando ela lhe contara a verdade sobre sua condição, lembrando do alívio e do amor em seus olhos. Vá para o inferno. O sorriso de Tiago foi genuinamente triste. Eu esperava que você fosse mais inteligente do que isso, Sofia. Eu realmente esperava. Depois que ele saiu, Sofia desabou no sofá, suas mãos tremendo, enquanto ela ligava para o número de Marcos. O telefone foi direto para a caixa postal, o que significava que ele provavelmente estava no elevador voltando para cima. Quando Marcos entrou pela porta da frente 5 minutos depois, Sofia se jogou em seus braços. Ele esteve aqui, ela ofegou. Tiago esteve aqui. Ele quer que eu o ajude a te destruir, e se eu não o fizer, ele vai destruir a nós dois. Marcos assegurou firmemente, seu rosto sombrio de entendimento. Então não temos mais tempo para sutilezas. Martins estava certo. Tiago sempre esteve 3 passos à frente porque ele tem planejado isso por anos. O que fazemos? Os olhos de Marcos endureceram com a decisão. Nós terminamos isso. Amanhã, antes que ele tenha a chance de convocar aquela reunião do conselho. Enquanto eles se abraçavam na escuridão, tanto Sofia quanto Marcos sabiam que o confronto final estava chegando e que apenas um irmão Rocha emergiria com sua reputação e império intactos. O jogo que Tiago havia começado
estava prestes a chegar ao seu final, mas ele havia cometido um erro de cálculo crucial. Ele havia subestimado o poder do amor para levar as pessoas a extremos extraordinários para proteger umas às outras. A manhã de domingo amanheceu clara e fria sobre São Paulo, o sol de outono cintilando sobre a cidade como diamantes espalhados. Sofia estava nas janelas da cobertura, observando a cidade acordar, sabendo que este seria o dia que determinaria se seu casamento sobreviveria à conspiração de Tiago ou seria destruído por ela. Marcos saiu de seu escritório carregando um laptop e várias pastas grossas, sua expressão focada e determinada. Ele havia passado a maior parte da noite trabalhando com Martins para preparar o contra-ataque deles contra o ultimato de Tiago. "Você está pronta para isso?" ele perguntou, juntando-se a Sofia na janela. "Não, mas isso não importa mais, importa?" Antes que Marcos pudesse responder, Emília entrou na sala de estar usando seu moletom da Academia São Bento e carregando um livro didático de biologia. "Por que vocês dois parecem que estão indo para um funeral?" Sofia e Marcos trocaram olhares. Eles haviam concordado em manter Emília fora do drama familiar o máximo possível, mas estava se tornando impossível protegê-la completamente. "Apenas alguns problemas de negócios que precisamos resolver", Marcos disse cuidadosamente. "Nada para você se preocupar." Os olhos perspicazes de 15 anos de Emília estudaram os dois rostos. "Isso é sobre o Tiago, não é? Eu o vi saindo ontem, e ele tinha aquela cara que as pessoas fazem quando estão planejando algo ruim." "Que cara?" Sofia perguntou, surpresa com a perspicácia de sua irmã. "A mesma cara que o João Cabral se tinha antes de espalhar rumores sobre mim namorando um cara da faculdade, só porque ele estava bravo por eu não ir à festa do ensino médio com ele." Emília deu de ombros. "Tiago está com inveja de Marcos, e pessoas com inveja fazem coisas estúpidas e destrutivas." Marcos sorriu apesar da tensão. "Quando você se tornou tão sábia? Crescer pobre te torna bom em ler as pessoas. Você tem que ser capaz de dizer quem está genuinamente tentando ajudar e quem está apenas fingindo." A expressão de Emília se tornou séria. "Tiago está fingindo." "Tenham cuidado." Uma hora depois, Sofia e Marcos estavam sentados no escritório de Martins, em um prédio discreto perto do aeroporto de Congonhas. O detetive particular havia espalhado evidências sobre sua mesa como um general planejando uma batalha. Tiago antecipou seu cronograma. Martins relatou. "Minha fonte no conselho da Hotéis Rocha diz que ele convocou uma reunião de emergência para esta tarde, não na segunda-feira de manhã. Ele vai apresentar evidências de que Marcos é mentalmente incompetente e deve ser removido de sua posição imediatamente." "Que evidência?" Marcos perguntou. "Registros financeiros mostrando suas decisões erráticas recentes, documentação médica apoiando seu suposto diagnóstico e testemunho de vários funcionários sobre seu desempenho em declínio." Martins parecia sombrio. Ele também preparou testemunhas de caráter que testemunharão que seu casamento com Sofia foi evidência de julgamento prejudicado. Sofia se sentiu doente. "Ele vai colocar nosso relacionamento em julgamento?" É exatamente o que ele vai fazer. Pintar Sofia como uma caçadora de fortunas que manipulou um homem doente, e Marcos como muito comprometido para reconhecer que ele estava sendo usado. Marcos se levantou abruptamente, a raiva irradiando de cada linha de seu corpo. "Eu não vou deixá-lo destruir a reputação de Sofia para servir às suas ambições." "Você não precisa", Martins disse calmamente, "porque nós temos algo que Tiago não sabe." Ele tirou um pequeno dispositivo de gravação e pressionou o play. A voz de Tiago encheu a sala, cristalina e inegavelmente incriminatória. "A falsa doença pode ter sido minha ideia, mas seu comportamento recente prova que ele não está apto para administrar uma corporação multinacional. O doutor Martins já deixou o país. Um pacote de indenização generoso, você entende? Os registros médicos foram ajustados para apoiar o diagnóstico de Marcos." Sofia ofegou. "Quando você gravou isso?" "Ontem, em sua cobertura." Sofia, quando Tiago a visitou, ele estava tão confiante em sua posição que ele não se incomodou em verificar se havia vigilância. Martins sorriu sombriamente. "Eu havia grampeado o apartamento na noite anterior apenas por precaução." Marcos ouviu a gravação com crescente espanto. "É isso. Isso prova tudo. O diagnóstico falso, o suborno, a conspiração para cometer fraude."
É o suficiente para destruir Tiago completamente. Martins concordou. Mas precisamos ser inteligentes sobre como usamos isso. Se apenas apresentarmos isso ao conselho, Tiago alegará que é fabricado ou tirado do contexto. Então, o que você sugere? O sorriso de Martins era afiado. Nós deixamos Tiago fazer sua apresentação primeiro. Deixamos ele se comprometer totalmente com suas mentiras na frente de todo o conselho. Então nós tocamos a gravação e assistimos o mundo dele desabar. 3 horas depois, Sofia estava sentada na antessala do Conselho de Administração da Hotéis Rocha, ouvindo as vozes abafadas da elite de negócios de São Paulo, enquanto Tiago fazia seu caso para remover Marcos do poder. Seu marido estava lá dentro, calmamente permitindo que seu irmão o pintasse como mentalmente incompetente, enquanto Sofia esperava o momento de armar a armadilha deles. Através das portas fechadas, ela podia ouvir a voz persuasiva de Tiago, delineando a suposta deterioração de Marcos, seu casamento questionável, seu julgamento em declínio. Vários membros do conselho fizeram perguntas pontuais, mas Tiago tinha respostas para tudo. A condição neurológica afeta a capacidade de tomada de decisão, Tiago estava dizendo. O casamento com a senhorita Bernardes, desculpe-me, senhora Rocha, foi claramente a ação de um homem que não estava pensando com clareza. Eu não tenho prazer nisso, mas meu irmão precisa de ajuda, não de responsabilidade corporativa. O telefone de Sofia tocou com uma mensagem de Marcos. Quase na hora. Você está pronta? Ela respondeu. Pronta. Dentro da sala de reuniões, Marcos se levantou lentamente, comandando a atenção de todos os presentes. Obrigado, Tiago, por essa apresentação esclarecedora. Antes que o conselho vote sobre sua proposta, eu gostaria de compartilhar algumas informações adicionais que vieram à tona. Sofia ouviu o som de um laptop abrindo, então a voz de Marcos novamente. Eu acho que todos deveriam ouvir esta gravação, feita ontem em minha casa. A voz de Tiago encheu a sala de reuniões clara e inconfundivelmente condenatória. A falsa doença pode ter sido minha ideia. O doutor Martins já deixou o país. Um pacote de indenização generoso, você entende. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, a voz de Tiago, aguda de pânico. Essa gravação é fabricada. Esta é uma tentativa desesperada de... É mesmo, Tiago? A voz de Marcos era gelada. Porque nós também temos registros bancários mostrando seus pagamentos ao doutor Martins, fotografias de suas reuniões com ele e testemunho de múltiplas testemunhas sobre sua conspiração para cometer fraude. Sofia apertou o ouvido contra a porta, ouvindo o murmúrio de membros do conselho chocados e as protestações de inocência cada vez mais desesperadas de Tiago. A medicação que você me convenceu a tomar para minha condição, nós a analisamos. Ela continha drogas projetadas para causar exatamente os sintomas que você queria que eu experimentasse. Você não apenas mentiu para mim, Tiago. Você me envenenou. A sala de reuniões explodiu em vozes, acusações e demandas por explicações. Através de tudo, Sofia podia ouvir a voz de Tiago ficando mais estridente enquanto seu plano cuidadosamente construído desmoronava ao seu redor. Quando as portas finalmente se abriram, Tiago emergiu ladeado por 2 seguranças, seu rosto uma máscara de raiva e humilhação. Ao passar por Sofia, ele se inclinou perto o suficiente para sussurrar. Isso não acabou. Mas olhando para sua expressão derrotada e a escolta de segurança, Sofia sabia que tinha acabado. Dentro da sala de reuniões, Marcos estava na cabeceira da mesa de conferência, sua autoridade restaurada e sua integridade justificada. Os membros do conselho que estavam preparados para removê-lo uma hora antes, agora estavam se desculpando e expressando seu apoio. O Império Rocha estava seguro. A conspiração de Tiago havia falhado, e o casamento de Sofia e Marcos, nascido de engano, mas baseado em amor real, havia sobrevivido ao seu maior teste. Enquanto Sofia observava seu marido comandar a sala com confiança tranquila, ela percebeu que o maior erro de Tiago não havia sido subestimá-la. Havia sido subestimar o poder de 2 pessoas que se amavam o suficiente para lutar por seu futuro juntos. A verdade os havia libertado, mas o amor lhes havia dado a força para usá-la. 6 meses depois, Sofia estava no quarto do bebê de sua nova casa em Morumbi, pintando as paredes de um verde sálvia suave
enquanto o pequeno Lucas, de 9 meses, dormia pacificamente em seu berço. A casa era menor do que a cobertura dos jardins, mas parecia infinitamente mais um lar, com sua varanda que dava para a cidade de São Paulo e espaço suficiente para Emília ter seu próprio estúdio de arte. Você perdeu um ponto, Marcos disse da porta, carregando 2 xícaras de café e usando calças jeans salpicadas com tinta branca de seu trabalho no corredor. Estou sendo artística. Chama-se textura. Sofia aceitou o café com gratidão, encostando-se ao lado de Marcos enquanto eles admiravam seu filho dormindo. Lucas havia chegado no prazo, 3 meses atrás, saudável e perfeito, com os olhos cinza tempestade de Marcos e o queixo teimoso de Sofia. A gravidez havia sido feliz de uma maneira que Sofia nunca esperava. Livre da sombra da suposta doença de Marcos, eles puderam desfrutar de cada momento de antecipação e preparação. Emília ligou, Marcos disse calmamente. Ela entrou no programa de verão de biologia marinha na USP. Sério? Sofia sentiu lágrimas em seus olhos. Emília agora tinha 16 anos e estava prosperando na Academia São Bento, mas sua aceitação no prestigioso programa de pesquisa era um sonho se tornando realidade. Ela também queria saber se o Tiago estaria no batizado de Lucas na próxima semana. A expressão de Sofia escureceu. Tiago havia sido discretamente exilado de São Paulo após a reunião do conselho, suas ações na Hotéis Rocha vendidas para pagar honorários advocatícios e acordos. A última vez que eles ouviram, ele estava trabalhando para uma pequena rede de hotéis em Belo Horizonte, suas ambições permanentemente limitadas por seus próprios esquemas. Ele não é convidado para nada que envolva nossa família nunca mais, Sofia disse firmemente. Bom, eu esperava que você se sentisse assim. Eles ficaram em silêncio confortável, observando seu filho dormir e refletindo sobre a jornada que os havia levado a este momento. O diagnóstico falso havia sido o catalisador para o relacionamento deles, mas o que eles haviam construído juntos era inteiramente real. Você se arrepende? Marcos perguntou de repente. Como começamos? As mentiras e a manipulação que nos uniram? Sofia considerou a pergunta seriamente, pensando na mulher que ela era 1 ano atrás, exausta, lutando, convencida de que o amor era um luxo que ela não podia pagar. Não, porque embora Tiago tenha orquestrado nosso encontro, tudo o que aconteceu depois foi nossa escolha. Nós escolhemos confiar um no outro, construir algo real, lutar por nosso casamento quando ele foi ameaçado. E se tivéssemos nos conhecido de outra forma? Em uma cafeteria ou através de amigos ou... Nós não teríamos. Sofia interrompeu gentilmente. Você estava muito fechado, muito convencido de que o amor era fraqueza. Eu estava muito focada na sobrevivência para notar romance. Levou circunstâncias desesperadas para quebrar nossas paredes o suficiente para que pudéssemos nos ver. Marcos se virou para encará-la completamente, sua expressão séria. Sofia Rocha, você quer se casar comigo? Nós já somos casados. Não a versão de arranjo de negócios. Não a versão bilionário desesperado e garçonete lutando. Marcos pegou as mãos dela nas suas, tinta e tudo. Você quer casar com o verdadeiro eu? O eu saudável, esperançosamente mais sábio, completamente apaixonado por você? O coração de Sofia vibrou da mesma forma que havia acontecido naquela capela em Campos do Jordão, quando ela percebeu pela primeira vez que poderia realmente estar se apaixonando pelo homem com quem havia se casado por motivos práticos. Sim, ela sussurrou, de novo e sempre, sim. Bom, porque eu já planejei tudo. Cerimônia na praia, no hotel de Pernambuco, apenas família e amigos próximos. Emília pode estudar as piscinas de maré, enquanto nós dizemos votos que realmente significam o que queremos que signifiquem. Quando? No próximo mês. A doutora Park, a verdadeira neurologista que nos ajudou a descobrir o esquema de Tiago, ela se ofereceu para oficiar. Aparentemente, ela é ordenada online para exatamente este tipo de situação. Sofia riu, imaginando a mulher que havia ajudado a expor as mentiras de Tiago, realizando a cerimônia de renovação deles. Perfeito. Enquanto eles pintavam o quarto de Lucas e planejavam seu segundo casamento, Sofia refletiu sobre as reviravoltas inesperadas que sua vida havia tomado. 1 ano atrás, ela era uma garçonete lutando, convencida de que contos de fadas eram para outras pessoas.
Agora ela era uma esposa, mãe e filantropa que havia aprendido que o amor podia florescer em qualquer lugar, mesmo no solo de mentiras e desespero. Lá fora, a cidade de São Paulo cintilava no sol da tarde, e a voz de Emília subia do jardim, onde ela estava contando a Lucas sobre ecossistemas marinhos que ele era muito jovem para entender. A família Rocha havia sido reconstruída sobre uma fundação de verdade e afeto genuíno, mais forte por ter sobrevivido às tentativas de Tiago de destruí-la. O telefone de Marcos tocou com uma mensagem de Martins. Tiago Rocha, preso em Belo Horizonte por desvio de fundos. Pensei que você gostaria de saber. Karma, Sofia disse, lendo por cima do ombro de Marcos. Justiça, Marcos corrigiu. Há uma diferença. Naquela noite, enquanto Sofia assistia Marcos dar a mamadeira a Lucas, enquanto Emília fazia o dever de casa na mesa da cozinha, ela se maravilhava com o quão perfeitamente ordinária sua vida extraordinária havia se tornado. Eles haviam sobrevivido à conspiração, à traição e à descoberta de que todo o relacionamento deles era construído sobre mentiras, apenas para descobrir que o amor real, podia transformar até mesmo o arranjo mais calculado em algo bonito. Sofia, Emília levantou os olhos de seu livro de cálculo. Você acha que a mamãe e o papai teriam orgulho de nós? De como nos saímos? Sofia encontrou os olhos de Marcos através da mesa da cozinha, vendo seus próprios pensamentos refletidos lá. Seus pais haviam morrido acreditando no amor, na família e em fazer a coisa certa mesmo quando era difícil. Eles teriam ficado maravilhados com a jornada que uniu Sofia e Marcos, mas não surpresos com a determinação deles em construir algo duradouro. Sim, eu acho que eles teriam muito orgulho. Enquanto Lucas adormecia nos braços de Marcos e o horizonte de São Paulo cintilava além de suas janelas, Sofia Rocha sentiu uma profunda satisfação se instalar em seus ossos. A história de amor deles havia começado com engano, mas continuaria com a verdade, construída sobre a fundação inabalável de duas pessoas que haviam escolhido uma a outra repetidamente, não importa que forças tentassem separá-los. O amor, descobriu-se, era de fato a arma mais poderosa de todas.